Olá, olá, 16 de julho de 2020, confira as principais notícias desta quarta-feira. Maranhão registra nas últimas 24 horas 36 mortes e 3 mil pessoas curadas da Covid-19. Violência sexual contra crianças e adolescentes aumenta e principal ocorrência foi de estupro no estado. Veja ainda a festa do bicampeonato do Flamengo com transmissão pelo SBT. E mais, Imperatriz completa 168 anos sem festa, mas com muita esperança e fé em dias melhores. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Se depender de nós, você vai ter uma excelente quinta-feira, pode ter certeza disso. Toda a equipe do Bom Dia está reunida aqui, muita informação até às 8 horas da manhã, quando chega o Marcão do Povo e o Primeiro Impacto. Estamos juntos aqui pela TV Difusora, a gente aqui, claro, você em casa, você que está saindo para o trabalho também, vida que segue e vai voltando aos poucos ao normal. E a gente torce para que você tenha um dia de muita paz e de muita saúde, principalmente nesta quinta-feira, tá bom? Já aqui nós vamos falar também com um especialista sobre as eleições de 2020, uma alteração significativa ontem do TSE, a não exigência da biometria. A gente vai falar também sobre as convenções partidárias. Como é que vai ser feito esse registro, hein? E é possível fazer convenções partidárias do ponto de vista presencial ou só à distância? Como é que vai ser? Já as dúvidas e o calendário das eleições que foi alterado também. No nosso quadro de política, Diogo Coutrin fala sobre os bastidores e temos uma entrevista também sobre as eleições de 2020, tá bom? O Bom Dia de hoje começa de uma forma diferente. A gente vai começar mandando aqui os parabéns para a segunda maior cidade do estado, Imperatriz, recebendo aí um beijo no coração todo mundo. A cidade completando 168 anos, gente, e a pandemia, claro, alterou a programação tradicional de festas na cidade. Mas, ao mesmo tempo, revelou aí personagens que lutam diariamente pela vida e mostram a força de um povo que não se entrega não e é cheio de fé e esperança. Essas são imagens que o Maranhão tem de Imperatriz, a cidade das praias banhadas pelo Rio Tocantins, da Igreja Santa Teresa d'Ávila, da Panelada, do Mercadinho e, claro, da Beira Rio. Hoje são 168 anos, sem festas nas ruas, como mandam as regras em tempos de isolamento social. Mas existe presente melhor que conservar a vida dos mais de 258 mil habitantes? Para os funcionários da limpeza urbana de Imperatriz, a função ganhou um novo sentido. Na pandemia do novo coronavírus, um serviço indispensável para a população em que os cuidados se tornam ainda mais importantes, com a coleta de lixo. Alguém chega, joga um copo, alguém chega, joga outra coisa. Já pensou se esse tanto de dia nós estivéssemos em casa, tudo parado, como estaria a cidade hoje? Eu acho que estaria mais infectada ainda pelo vírus, né? Diretamente ou indiretamente a gente está contribuindo para a saúde de alguém, né? Não só a nossa, né? Mas da cidade em si, né? José Francisco representa vários entregadores que estão nas ruas para proteger quem está em casa. Ele trabalha fazendo entrega de remédios para esta farmácia e conta os desafios de trabalhar durante essa pandemia. Quando eu vou fazer as entregas, eu utilizo álcool gel, né? Aí eu entrego, higienizo a máquina, as sacolas. Todas as vezes que eu pego, eu tenho que fazer isso. Sempre com máscara? Sempre com máscara. A jornalista Iane, desde o início da pandemia, vem fazendo o trabalho home office. Todos os dias, quando acorda, divide a mesa do café da manhã com o celular. Ela combate o coronavírus com a informação. O trabalho da comunicação é um trabalho fundamental em qualquer época, e principalmente nessa época de pandemia, né? Eu, quando começou a pandemia, eu estava de férias e interrompi minhas férias, porque as pessoas precisam ficar informadas. O nosso maior compromisso agora é com a saúde da população. O jovem enfermeiro Vitor, de 27 anos, atua como diretor do Hospital de Campanha de Imperatriz e ajuda na recuperação de vários pacientes na luta contra a doença. Transformar as vidas das pessoas através do Sistema Único de Saúde rompe diversas barreiras e esse é um legado que vai ficar para a cidade de Imperatriz. Matriz de Santa Teresa, a vida dos imperatrizenses diretamente ligada à história da paróquia. Santa considerada cofundadora da cidade
igreja que se destaca entre os paralelepípedos da antiga Rua 15 de Novembro. E conhecida também por suas tradicionais missas que durante a pandemia foram suspensas, mas ganharam um toque especial. Fotos dos fiéis espalhadas pelos bancos da igreja. Uma forma de tentar fazer que o público que não pode estar presente na missa possa se sentir dentro da paróquia. Fomos percebendo que se um dia era ruim, 2, 3, 30 dias foram ruins demais. Então a gente sabia que não ia passar logo. Então tivemos a ideia, conversando com algumas pessoas de forma online mesmo, falando como é que a gente poderia fazer para as pessoas se sentirem aqui na igreja e nós sentimos a sua presença aqui. E aí surgiu a ideia das fotografias. Imperatriz, esse é um aniversário diferente. Por causa da pandemia, a comemoração é silenciosa no coração de cada morador e nos sorrisos escondidos por trás das máscaras. Os 168 anos chegaram sem a comemoração na Beira-Rio, nas praias ou o tradicional e tão esperado corte do bolo em frente à prefeitura. Mas não vai demorar muito e os ipês vão voltar a florescer e nós nos abraçarmos. Seja em que circunstância for, seja ontem, hoje e sempre. Essa é a nossa cidade. Parabéns a todos que estão lutando. Parabéns, Imperatriz. Imperatriz das águas claras, ouve esse canto maior. Parabéns também a Micaela e toda a nossa equipe, a Imperatriz, essa cidade de gente trabalhadora, gente honrada, né? Gente cheia de esperança, acima de tudo, de fé. É uma data diferenciada, como disse a Micaela na reportagem, mas fica esse sentimento, claro, de esperança de que dias melhores virão. Parabéns à Imperatriz aí, a segunda maior cidade do estado, recebendo o nosso abraço, o nosso carinho de toda a equipe aqui do Sistema Difusora de Comunicação. Um abraço aos amigos aí da TV Difusora Imperatriz, também acompanhando a nossa programação e, claro, trabalhando duro cada dia para levar informação no ar, levar informação em especial nesse tempo de pandemia, né, gente? São 7 horas e mais 7 minutos, são 7h07 agora. O Maranhão registrou nas últimas 24 horas 36 mortes e 3 mil pessoas curadas da Covid-19. Nós vamos atualizar os números da pandemia agora com Eduardo Ericeira. Eduardo. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, um bom dia especial ao município de Imperatriz, né? Parabéns a todos, essa cidade importantíssima aqui do estado do Maranhão e um bom dia, claro, a todos os maranhenses, as pessoas que nos acompanham também pelas redes sociais. Uma ótima quinta-feira a todos. Pois é, Adalberto. O número de recuperados é bem satisfatório, é bem elevado, mais de 80% dos casos confirmados aqui no estado do Maranhão, em comparação ao número de recuperados, mais de 80% aí das pessoas já conseguiram se recuperar em relação ao número de casos confirmados. O número de recuperados bem satisfatório, já ultrapassa o número de 84 mil pessoas, só que o número de óbitos ainda permanece sendo registrado aí, ultrapassando a marca de 30 óbitos por dia, mas a gente lembra que desses 30 óbitos que se somaram aí ao número de mortes registradas pela Covid-19 aqui no estado do Maranhão, apenas uma foi nas últimas 24 horas. Apenas, infelizmente, mas claro, como a gente sempre diz, toda a vida é importante, uma pessoa acabou perdendo a vida nas últimas 24 horas. Ou estava no isolamento domiciliar, ou estava internada em um leito de hospital. Seja na UTI ou num leito de enfermaria, uma pessoa acabou perdendo a vida por essa triste e grave doença, a Covid-19, nas últimas 24 horas. E o número de óbitos totaliza agora no estado do Maranhão 2.572. O número de casos confirmados chega a 102.469. Bom também ressaltar aqui o número de casos confirmados nas últimas 24 horas. Esse acompanhamento deve ser feito diariamente, está sendo feito diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde, por todo o governo do estado aí, para adotar medidas, ações de combate e de controle à pandemia do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, é que a gente chama a atenção, só na Grande Ilha de São Luís foram registrados 133 novos casos. E aí é uma preocupação, segundo esses especialistas, como a segunda nova onda, que a gente torce, claro, todos torcem para que não aconteça, mas a gente percebe que tem muitas pessoas que não seguem mais as recomendações básicas, fundamentais, que é
distanciamento social, a questão da utilização de máscara ao sair de casa. Então é preciso seguir essas recomendações. Só nas últimas 24 horas, só aqui na Grande Ilha de São Luís, onde a curva já permanece, digamos assim, quase que linear para uma queda futura, é o que todos nós torcemos, mas às vezes em 24 horas ultrapassa o número de 100 novos casos, que é um número considerado ainda bastante elevado, como por exemplo agora foram 133. No município de Imperatriz foram 6 novos casos nas últimas 24 horas e nas demais regiões 863 novos casos, onde tem o maior registro agora da pandemia, do número de novos casos aí do novo coronavírus, principalmente no interior do estado. Em relação à questão de testes realizados, já foram mais de 218 mil. O estado do Maranhão, a gente lembra que é um dos estados que mais testes já foram realizados, mais de 218 mil testes aqui no estado do Maranhão para detecção ou não do novo coronavírus. Agora, só para finalizar aqui, Adalberto, como a gente sempre também ressalta os dados nacionais, o Brasil já chega, marca de quase 2 milhões de casos confirmados. A gente já chamava a atenção desde a semana passada que se continuar com esse registro de 30 a 40 mil casos confirmados aí a cada 24 horas no Brasil, nessa semana a gente ainda chega à marca de 2 milhões de casos confirmados, uma marca bastante alta, elevada. É um dos países com o maior número de casos confirmados, lamentavelmente. O país já alcançou 1.966.748 casos confirmados do novo coronavírus. Só nas últimas 24 horas foram quase 40 mil. 39.924 novos casos, isso em todo o país. O número de mortes já ultrapassa 75 mil óbitos em todo o Brasil. Nas últimas 24 horas, mais de 1.000 mortes, 1.233 pessoas perderam a vida. Só que a gente lembra também em outros estados, assim como o estado do Maranhão, haviam mortes de pessoas que fizeram um teste, acabaram morrendo e a confirmação só veio agora. Não quer dizer que 1.233 pessoas morreram de ontem para hoje. Mas existem ainda pessoas, infelizmente, morrendo, pessoas que morreram vítimas dessa doença, pessoas que continuam morrendo. Por isso, e novos casos surgindo também, que é importante dizer, por isso que é tão importante ainda seguir as recomendações sanitárias, principalmente distanciamento social, já que as pessoas com a flexibilização estão saindo mais de casa, principalmente distanciamento social, evitar aglomeração, higienizar as mãos e sair de máscara, fundamental. A pessoa saiu hoje, coloque a máscara. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo Ericeira. Daqui a pouquinho ele volta com outras informações. São 7 horas e 12 minutos. A informação no Bom Dia não para. Um abraço aos amigos que nos acompanham. O Alisson Madeira em São Mateus, a Liana Almeida com a gente também, a Liliana Almeida, a Cel Costa está com a gente no Rio de Janeiro, Mauro Lopes também em São Paulo e a Neilza Tavares em Rosário, recebendo o nosso abraço. Muita gente aqui nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook, acompanhando a nossa programação. São 7 horas e 12 minutos, não perca a hora 7h12. Com o objetivo de enfrentar o estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19, a Caixa está realizando o pagamento do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. No total serão liberados, de acordo com todo o calendário, mais de 37 bilhões de reais para aproximadamente 60 milhões de trabalhadores. Mas alguns deles ainda têm dúvidas sobre como é que funciona esse saque do FGTS. Vamos ver agora na reportagem. Javison é técnico em eletromecânica, mas ganha vida como barbeiro. Ele aguardou ansioso a liberação do saque emergencial do FGTS para os nascidos no mês de março, que começaram a ser pagos na última segunda-feira. Já estava esperando, né? No momento não está fácil, ainda mais para eu que não estou trabalhando com carteira assinada. Esse dinheiro vem numa boa hora, sim. Os depósitos no valor de R$ 1.045 vão até 21 de setembro, seguindo o mês de nascimento dos trabalhadores. Para evitar aglomerações nas agências, a Caixa fixou datas diferentes para a liberação do crédito em conta, saque em espécie ou transferência dos valores. Os valores são depositados em poupanças digitais abertas pela Caixa, em que o trabalhador poderá apenas fazer pagamentos de boletos. Saques em dinheiro ou transferências para contas em outros bancos seguem outro calendário, que também varia de acordo com o mês de aniversário. Os nascidos em março, por exemplo, só poderão retirar o dinheiro a partir de 22 de agosto. Caso o trabalhador tenha mais de uma conta de FGTS, o saque será feito primeiro de contratos de trabalho extintos. Depois, o dinheiro será sacado das demais contas. Este juiz do trabalho explica como o beneficiário pode consultar se tem direito ou não ao saque. Tem os meios de comunicação oficial, né, que é o Disque 111, ele pode ligar 111, consultar o seu saldo e se tem direito a esse saque. Pode acessar o site do FGTS, que é fgts.caixa.gov.br, e também baixar o aplicativo do FGTS no seu smartphone.
O juiz explica ainda o que o trabalhador deve fazer caso descubra na consulta que a empresa não está fazendo os depósitos do fundo de garantia. O primeiro caminho sempre tem que ser o do diálogo, né? Procurar a empresa, saber o que está acontecendo. Se isso não resolver, ele tem os meios, né, de buscar os seus direitos. Primeiro, onde o Ministério do Trabalho, né, que atualmente é o Ministério da Economia. Caso não consiga, procura o sindicato, procura o Ministério Público do Trabalho e, em último caso, pode ajuizar uma demanda trabalhista na Justiça do Trabalho, que isso vai ser analisado por um juiz, dado contraditório à empresa para se defender, e aí o depósito, se ele realmente for constatado que não foi feito, ele vai ser determinado pelo juiz. Só lembrar, gente, que tem um mês para o depósito e depois para o saque. São datas diferentes, tem um calendário, inclusive lá no portal MA10, você pode conferir esse calendário completo, tá bom? E lembrando também que para você ter acesso, como disse aí na reportagem, é pelo smartphone, é pelo Caixa Tem. É preciso baixar o aplicativo para você saber o valor que foi depositado, enfim, fazer toda a movimentação pelo Caixa Tem, tá bom? Cuidado também na hora de baixar o aplicativo aí, não aceite links enviados por WhatsApp, enfim. Mas você tem fácil acesso. Vai lá, acesse e baixe então o aplicativo correto, tá bom? São 7 horas e mais 15 minutos, 7h15, é hora de conferir o nosso Giro de Notícias. A Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje o abono salarial 2020-2021 para os trabalhadores nascidos no mês de julho que ainda não receberam o valor em conta. Os valores para cada trabalhador variam de R$ 88,00 a R$ 1.045, de acordo com o número de meses trabalhados durante o ano base 2019. O saque pode ser realizado até 30 de junho de 2021. Em todo o calendário serão disponibilizados mais de 15 bilhões de reais para cerca de 20 milhões de trabalhadores. O governo federal anunciou que foi editado um decreto para proibir o emprego de fogo em áreas rurais por um período de 120 dias. A medida vale para todo o território nacional. Em nota distribuída à imprensa, a Secretaria-Geral da Presidência da República informou que, historicamente, a maior incidência de queimadas ocorre entre os meses de agosto e outubro. O decreto está publicado no Diário Oficial da União nesta quinta-feira. Mais da metade das pessoas de 25 anos ou mais não completaram o ensino médio. Os dados são da PNAD Contínua 2019 e foram divulgados ontem pelo IBGE. No Nordeste, 3 em cada 5 adultos não completaram o ensino médio. A pesquisa divulgou pela primeira vez dados sobre abandono escolar. Das 50 milhões de pessoas de 14 a 29 anos no país, 20,2% não completaram algumas das etapas da educação básica, seja por terem abandonado ou nunca terem frequentado uma escola. Segundo a pesquisa, o Maranhão é o estado do Brasil com maior percentual de pessoas sem instrução e o quarto com maior taxa de analfabetismo do país. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral decidiu excluir a necessidade de identificação biométrica por meio de impressão digital nas eleições municipais deste ano, tendo em vista o risco de contágio por Covid-19. A decisão foi tomada após uma primeira reunião de técnicos do tribunal com os médicos do Hospital Sírio-Libanês, da Fundação Fiocruz e do Hospital Albert Einstein. As 3 instituições firmaram parceria com o TSE para a elaboração de um protocolo de segurança que reduza o risco de contágio durante a votação. No próximo bloco, a gente vai continuar falando de eleições 2020, sobre o calendário, também sobre as convenções partidárias, já com um especialista aqui no próximo bloco do Bom Dia, tá bom? São 7 horas e mais 18 minutos, 7h18. A obra de construção de um shopping popular na cidade de Caxias, que está paralisada, a obra está paralisada, tem gerado polêmica entre trabalhadores e a construtora. Vamos ver na reportagem. O Shopping Popular de Caxias está sendo construído na Avenida Otávio Passos, no centro da cidade, e vai receber camelôs e vendedores ambulantes. O investimento é da ordem de R$ 7.867.000. Mas aqui nem tudo são flores. A obra vultuosa está mergulhada em polêmicas. A obra do Shopping Popular de Caxias foi iniciada em julho de 2017. Atualmente, a construção está paralisada e a construtora responsável é acusada de atrasar salários dos trabalhadores. Este eletricista trabalhou 10 meses na construção do shopping e acusa a construtora de aplicar calotes. Segundo ele, a empresa atrasou salários e ainda o mandou embora. Salário atrasado, FGTS, não tem um tostão na conta, todo mês eles descontam nosso, é descontado. Eles não colocam na nossa conta, tá entendendo? Diz que vai colocar, diz que vai botar e nada. Em junho deste ano, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil
o Ministério do Trabalho e outros órgãos realizaram uma fiscalização no canteiro de obras. Foram encontradas diversas irregularidades. A Polícia Federal deu apoio à operação. A obra foi embargada. Primeiramente, contrataram os trabalhadores, salvo engano, em 2018, por aí, sem registrar a carteira dos trabalhadores, sem usar uso de EPI. Mas a gente conseguiu, né? E conseguiu também assinar a carteira de alguns. Porém, com o passar do tempo, eles continuaram novamente atrasando os salários. Com a obra embargada e salários atrasados, os trabalhadores continuam no prejuízo e querem a intervenção da Prefeitura de Caxias. Olha, sobre a denúncia do Shopping Popular, a Procuradoria-Geral do município informou que o município de Caxias está em dias com pagamento da empresa Rampa. Portanto, não há débito do município, segundo a nota, com a referida empresa. Inclusive, tal situação está sendo aí informada ao Ministério do Trabalho. No próximo bloco, o Silva Alves traz detalhes sobre a morte dos pais do deputado Kleber Verde. E mais, começam as inscrições para o seletivo de professores para escolas de tempo integral. A gente fala sobre o assunto já já. São 7h20, é um instante só. São 7h23, de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo aqui pela TV Difusora para todo o estado. E a gente só agradece essa audiência que cresce cada vez mais. Como eu digo, é do tamanho do nosso estado. E olha que o Maranhão não é pequeno, não. E agora a gente vai ver imagens em tempo real do trânsito aqui na capital. Só aqui no Bom Dia você tem essa prestação de serviço com a imagem em tempo real. Avenida Daniel de Holandeses com a Avenida Daniel de Latouche com Holandeses, eu misturei tudo. Você vê aí no detalhe, à esquerda essa pista do pessoal que vem do Araçagi, que vem dessa área do Araçagi, da Raposa também, né? O pessoal que está descendo aí na direção do centro da cidade, também para o bairro do São Francisco. Olha só, trânsito tranquilo nesse momento, comparado com outros dias da semana. Trânsito tranquilo nesse ponto da cidade. Não há informação sobre lentidão de trânsito nesse ponto e nem de acidentes não, viu? O trânsito vai fluindo normalmente nesse ponto da cidade nesse instante. Vamos para o segundo ponto que a gente vai mostrar agora. Em tempo real para você, está a imagem na tela. A Avenida dos Portugueses, você tem aí a pista da esquerda, sentido Bacanga Centro. No sentido contrário, também o trânsito vai fluindo normalmente. Parece agora, pela imagem que o trânsito você vê aí, volume maior no sentido Bacanga Centro, Anjo da Guarda, Saviana, Vila Embratel, Gancharia. Pessoal que está vindo para o centro da cidade aí, ó, em grande número nesse instante, você vê na imagem. Sem informação, sem registro de acidentes, portanto, nesse instante. Vamos para o nosso terceiro ponto agora? Você vem comigo? A gente vai agora para a Avenida Guajajaras. Avenida Guajajaras, a gente tem imagens em tempo real, aí está essa pista da esquerda, o pessoal que vem, se desloca aí do bairro do São Cristóvão, enfim. Quem sai da cidade operária também nesse instante, lá daquele terminal também da integração do São Cristóvão, está vindo aí, ó, nesse sentido aí, Avenida Lourenço Vieira da Silva, liberada geral, na direita quem vai para a Coab, para o retorno da Coab, da Forquilha, né, o retorno da Forquilha, nesse instante, esses veículos que você vê aí na imagem. Sem informação de lentidão no trânsito também. Nesse ponto não há nenhum acidente, que existe nenhum acidente nesse ponto da cidade também. Essa informação que a produção nos passa nesse instante. Mais um ponto agora, o bairro aí agora é o centro da cidade, gente. Aí o acesso, a descida aí das Cajazeiras, o acesso ao Parque do Bom Menino, que está ficando uma belezura, está, né, sendo todo reformado lá. A cidade merecia com certeza um espaço como esse. Aí está, ó. Trânsito liberado nesse instante para quem desce na Guajajaras, vai seguindo no sentido aí da Praça Deodoro. Também não há registro de acidentes nesse momento. A produção me informa que não temos lentidão no trânsito do centro, não. Por enquanto, o trânsito vai fluindo tranquilo. São 7h26, prestação de serviço, imagem em tempo real, direto da Central de Monitoramento da Prefeitura da Capital, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, parceira aqui da TV Difusora. São 7h26 agora. A cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão apresentou um relatório parcial sobre o caso do assassinato dos pais do deputado federal Kleber Verde. 3 pessoas ainda estão foragidas. Os esclarecimentos foram prestados pelo secretário de Segurança Pública durante coletiva à imprensa. O homem que executou os pais do deputado federal Kleber Verde também morreu durante confronto com a polícia. Fábio da Conceição Cardoso era considerado um criminoso de alta periculosidade e que costumava agir com muita crueldade. Ele comandou esses outros 3 que o acompanharam para a fazenda. Segundo seus próprios colegas, ele tinha a suposição de que ali havia uma arma de fogo. Como muitas armas do seu bando foram tomadas a semana passada,
ele tensionava adquirir uma nova arma para praticar crimes. Portanto, se dirigiu à fazenda onde morava o casal. Modo cruel, modo vil, ela atingida com objeto de madeira e com golpes de arma branca. Ele com um disparo de arma de fogo pelas costas e depois atingido também com arma branca. Maria da Graça Cordeiro Mendes e Jesuíno Cordeiro Mendes foram mortos na fazenda de propriedade deles no povoado Nova Caxias, no município de Turiaçu. Na casa da família, aqui na capital, nossa equipe de reportagem registrou a movimentação de familiares e amigos durante o dia. Na manhã desta quarta-feira, a Cúpula de Segurança do Estado embarcou para Turiaçu, em um helicóptero do Centro Tático Aéreo, para acompanhar de perto o andamento das investigações. O que se sabe até o momento é que uma arma de fogo e um aparelho celular de uma das vítimas foram levados pelos criminosos. De acordo com a polícia, 2 homens e uma mulher permanecem foragidos. Eles teriam participado diretamente desse crime. Um outro homem foi preso e um adolescente foi apreendido. Eles teriam envolvimento com o bando que era comandado por Fábio da Conceição Cardoso. São pessoas que tinham relação com o cidadão chamado Fábio. E todos eles, sendo objeto de investigação, foram abordados. E ao serem abordados, foram flagrados com arma de fogo e com droga, sendo autuados por esse motivo. Como eles têm correlação com o núcleo criminoso comandado pelo Fábio, estão sob interrogatório na Delegacia Regional de Pinheiro. Mas eles não têm envolvimento direto com esse crime? Até este momento não houve nenhuma evidência quanto a isto. Tem relações em outros fatos com o Fábio, mas diretamente com o crime não. Aponta para o núcleo desses 4 que foram até a fazenda. Silvão, bom dia para você. A ação foi rápida da polícia na licitação desse caso, né, Silvão? Exatamente. Adalberto, uma prova de que a polícia trabalhou muito bem nesse caso aí, em outros casos, né, que a gente já tem aí, em termos de elucidação de homicídios, a excelência de qualidade de aproveitamento da SHPP e da polícia num todo, porque a polícia é um contexto, um grupo todo, é muito bom o aproveitamento. Para você ter uma ideia, esse crime foi na terça-feira à tarde e à noite já se tinha a foto desse indivíduo aí, do Flavinho, e já se tinha também o nome dele, né? Já era o principal suspeito de ter comandado a invasão lá na fazenda dos pais do deputado federal Kleber Verde. E aí, tanto é que na madrugada, né, de quarta-feira, ele já tinha sido localizado pelo pessoal, que são as primeiras tropas especiais que chegaram lá no local e que foram em busca de localizar esse indivíduo aí. Ele reagiu contra as guarnições lá e acabou sendo baleado e, infelizmente, acabou morrendo. E esse indivíduo aí, ele era o ex-caseiro lá da fazenda, trabalhou lá na fazenda lá dos pais do Kleber Verde. Conhecia a rotina, Conhecia a rotina, sabia que os idosos estavam só, né? E tudo isso. E o que ele queria, na realidade, a polícia tinha feito uma apreensão dias antes de algumas armas dos parceiros desse indivíduo aí do Flavinho. Então, o que ele queria? Ele disse que lá tinha uma arma lá na fazenda de propriedade lá do seu Jesuíno, da Dona Maria da Graça, e aí eles foram lá com o objetivo de localizar essas armas. O que não se entendeu ainda, Adalberto, é que praticamente não houve reação pelo levantamento feito pelos peritos, até pela idade das pessoas, não é? Sim. E que eles mataram com um requinte de crueldade a senhora, que estava na cozinha da casa grande da fazenda. Ela foi morta a pauladas e facadas, e já está provado que o seu Jesuíno possivelmente estava tentando fugir quando ele levou o primeiro disparo, e não satisfeito, eles ainda aplicaram alguns golpes de faca também na vítima, no caso, no seu Jesuíno. Esse aí, o Flavinho, morreu. Tem um maior que está preso, um adolescente também, né, que está preso, e há um terceiro indivíduo, né, que a polícia ainda está procurando, uma mulher, né, são 2 pessoas que ainda estão foragidas, no caso uma mulher que teria participado desse outro indivíduo, que também, é claro, todos eles identificados. Essa coletiva foi uma prévia de tudo que foi feito, da investigação que foi feita, porque a investigação, o inquérito só vai ser concluído aí no prazo aí de 30 dias, que é o prazo estabelecido por lei para que a justiça seja informada de tudo que foi feito, de tudo que foi apurado pela polícia. Mais uma vez, o fato lamentável e a nossa solidariedade, claro, à família lutada aí, ao deputado Kleber Verde também, enfim, um crime de impacto realmente muito grande. Silvão, em Codó, um homem foi morto a tiros. O crime pode ter sido motivado por ciúmes? Exatamente. Lá, ao que tudo indica, pelo que foi apurado pela polícia, o autor do crime é esse aí, o senhor Rafael Taia. Ele já é velho conhecido da polícia, com passagem pela Polícia Rodoviária Federal, por porte ilegal de arma, Polícia Civil. E ele estava, não é, na casa da companheira, a ex-companheira, né, no caso, a dona Sônia. Ela não tinha mais, segundo ela, nenhum relacionamento com o ex-marido, no caso do senhor José Francisco Rocha.
E aí ela estava lá, segundo o que ela diz, o Rafael estava ensinando a ela como obter o acesso ao auxílio emergencial, lá na casa dela. E aí o ex-marido chegou, o Zé Rocha chegou lá, cobrou ciúme, não é? Pelo fato do Rafael estar lá. Só que ele não contava que o Rafael, como já tem passagem pela polícia, ele estava armado, estava com um revólver. O seu José Rocha armou-se com uma faca, foi investir contra o Rafael acabou atingindo ele com 4 tiros e infelizmente ele acabou morrendo. O Rafael, depois da prática do crime, ainda não foi localizado pela polícia, ele está sendo procurado lá pela polícia lá de Codó. Silvão, uma moto foi roubada em Santa Rita, mas aí foi recuperada aqui na capital? Exato. Tem sido muito comum, Adalberto, esse roubo de moto, essa passagem dessas motos, carro roubado. Por exemplo, dias atrás nós tivemos aquele assalto do Posto Luiza, lá em Viana. Os elementos furtaram uma moto, roubaram uma moto em Santa Rita, roubaram um carro aqui e passaram para fazer e mataram, inclusive, o segurança do posto lá naquela oportunidade. E agora essa moto tinha sido roubada lá em Santa Rita. Essa moto foi tomada de assalto lá em Santa Rita e os indivíduos estavam na noite praticando assaltos ali no Jardim América. Roubaram uma senhora que estava chegando do trabalho e aí os policiais do 6º Batalhão já conseguiram localizar a moto lá no Santa Clara, onde eles já estavam lá. Quando foram interceptados lá pela viatura, foram presos. A moto está apreendida lá na delegacia do Plantão Central lá da Cidade Operária e os objetos da senhora foram todos recuperados aí pela polícia. Obrigado, Silvão. Até amanhã. Ok, até amanhã. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. São 7h33, 7h33. Olha, na semana que o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 3 décadas, um número assustador. O número de casos de violência sexual contra o público infanto-juvenil aumentou aqui no estado. Os casos mais frequentes foram de estupro. De acordo com o levantamento da Secretaria Estadual dos Direitos Humanos e Participação Popular, no Maranhão foram 1.212 ocorrências de violência sexual contra crianças e adolescentes em todo o ano passado. Desse total, 93% dos casos foram de estupro e 85% das vítimas eram meninas. A secretária adjunta dos Direitos da Criança e Adolescente afirma que os dados representam um aumento em relação ao ano anterior. O que permanece o mesmo é o perfil do agressor. Os agressores são sempre padrastos, pais, tios, avós, irmãos, primos. No máximo, você vai encontrar pessoas que são próximas desse mesmo ambiente, como um vizinho, ou um amigo da família. Sempre alguém que tem uma relação ali de confiança com aquela família, com aquela criança. Este ano, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente apresentou uma redução nos registros, com o início da pandemia do novo coronavírus. A delegada titular explica que existem pelo menos 2 possíveis causas para isso. Nós entendemos que com relação à violência sexual, realmente os crimes sexuais podem ter diminuído de ter ocorrido. Por quê? Porque o agressor, às vezes ele não encontrou a oportunidade de praticar o delito. O que pode ter acontecido são subnotificações. A criança ou adolescente não teve a quem recorrer. Porque às vezes se ela sofreu uma agressão dentro de casa, ela não pôde pedir ajuda ao vizinho, ao conselho tutelar ou à própria escola. Esta semana, o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 30 anos. Trouxe uma série de mecanismos de proteção e direitos e serve de base para ações desenvolvidas para reverter esse quadro. É uma ação sempre permanente, mas que precisa contar muito com o envolvimento da sociedade, né? Com uma mudança de comportamento da sociedade. A gente ainda tem uma sociedade que, infelizmente, naturaliza a violência. A proteção da criança, diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está fazendo 30 anos, ela cabe a todos. Ela é uma função da família, mas também da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Função de todos nós. E como diz a Constituição, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente também é prioridade. Prioridade, público infanto-juvenil. São 7h36, 7h36. Começam hoje as inscrições para um seletivo para professores de escolas de tempo integral, hein? Inscrições a partir de hoje. Eduardo Ericeira com os detalhes. Eduardo.
Pois é, Adalberto, oferta boa, né, de trabalho, de emprego aí para professores na rede estadual de ensino. Lembrando que é o ensino aí em tempo integral, que são 60 vagas que estão sendo ofertadas, segundo declarou aí a Secretaria Estadual de Educação, para professores em várias áreas. As áreas são língua portuguesa, arte, língua inglesa, educação física, matemática, física, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia, intérprete de Libras e atendimento educacional, que é o AEE. As inscrições elas são gratuitas e os interessados poderão se inscrever a partir das 0 horas já de hoje. A inscrição já teve início, já está valendo, né, a partir desta quinta-feira, até as 23 horas e 59 minutos do dia 21 de julho de 2020. As inscrições acontecendo durante esse período, então, exclusivamente pela internet por meio do site da SEDUC, que é a Secretaria de Educação do Estado. Ao efetuar o preenchimento da ficha de inscrição, os candidatos deverão anexar obrigatoriamente os comprovantes dos documentos relacionados no edital referente a esse processo seletivo. O processo, que será constituído de 2 etapas, a avaliação curricular de títulos e experiência profissional docente de caráter eliminatório e classificatório. Qualquer tipo de informação pode ser obtida pelo endereço eletrônico www.educação.ma.gov.br. A gente lembra que as aulas na UEMASU, ainda falando sobre essa questão de educação, Adalberto e telespectadores, elas já foram retomadas. E antes desse retorno às aulas aí de forma remota, claro ainda, na UEMASU, houve uma pesquisa, houve aí pesquisa de opiniões, os estudantes e os professores, a comunidade escolar, pôde opinar em relação a esse retorno, a essa volta aí das aulas de forma remota lá na UEMASU. A gente preparou uma reportagem e vamos acompanhar agora. O Ministério da Educação autorizou as instituições de educação superior públicas e privadas a prorrogar a substituição das aulas presenciais pelas atividades remotas até o fim deste ano. As medidas do MEC são para evitar o contágio desenfreado pelo novo coronavírus. A UEMASU, por exemplo, anunciou que retomou as aulas remotas do período especial nesta quarta-feira. Inicialmente, são 853 alunos matriculados e 29 disciplinas teóricas ofertadas, já que mais de 50% dos componentes curriculares são teóricos, facilitando o ensino remoto. A decisão foi aprovada na última reunião extraordinária realizada pelo Conselho Universitário no dia 25 de junho de 2020. Os professores foram capacitados para esta fase. Com tudo isso que está acontecendo, nós fomos, assim, de uma certa forma, preparados. Eu achei isso muito legal. Eu achei isso muito importante. Poder participar dos treinamentos, tirar dúvidas, entender novos conceitos, novas ferramentas, para que a gente possa realmente fazer um trabalho de excelência. O planejamento do período especial 2020.3 foi realizado de acordo com o resultado de uma pesquisa aplicada aos professores e estudantes da universidade. No total, participaram da consulta 86,5% de docentes e 68,7% de discentes. A pesquisa abordou ainda o nível de conectividade da comunidade acadêmica para a utilização de ensino remoto, onde 8% dos estudantes declararam não ter condições de acompanhar as aulas remotamente. A gente vai trabalhar de forma remota, respeitando as condições sanitárias, para evitar contágio, para evitar que se alastre mais o vírus. As aulas serão divididas nos turnos matutino, vespertino e noturno e contemplam, além de Imperatriz, os campi de Estreito e a Sailândia. Pois é, Adalberto. Então está aí a Secretaria Estadual de Educação fazendo todo esse acompanhamento, tanto pelas aulas aí remotas quanto pelas aulas presenciais, que deve voltar em breve. A Secretaria Estadual de Educação agindo com muita responsabilidade, principalmente aí pela segurança e pela saúde das pessoas de toda a comunidade escolar, professores, servidores, claro, estudantes também. E aí a gente só reforçando, começando as inscrições aí para esse certame, começando hoje, indo até o dia 21 de julho, contratação de 60 professores para escolas em tempo integral, resultado sendo divulgado preliminarmente no dia 30 de julho e o resultado final no dia 5 de agosto. Tudo pode ser acompanhado pelo site da SEDUC. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima quinta-feira a todos. Obrigado, Eduardo, pela informação. Tem o nosso Eduardo Ericeira participando aqui do Bom Dia, gente.
Olha, o Mauro Lopes está com a gente lá em São Paulo, Miguel Luiz em Goiás, Ademar Lima no Rio e a Selma Brito com a gente também. Será que vai chover hoje, gente? Aí a pergunta agora não é só será que vai chover, será que vai ter tornado, né? Ventania? Essa é a pergunta também. Previsão do tempo para hoje em São Luís, com céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva isolada, mínima de 24, máxima de 32 graus. Em Imperatriz hoje, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 22, máxima de 35. Em Caxias, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, 23 de mínima, 35 de máxima. Mais 3 cidades aqui, parceria com o LabMet, a gente começa com Barreirinhas, com céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva isolada, 23 mínima, máxima 31. Em Codó, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 22, máxima 33. E em São Bento, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada, 25 de mínima, 32 de máxima. No próximo bloco você vai ver, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu excluir a necessidade de identificação biométrica por meio de impressão digital nas eleições municipais desse ano. O assunto para a entrevista com um especialista já no próximo bloco. E mais, no quadro de política, João Coutrinho destaca que Chico Carvalho afirma que PSL vai fechar apoio a Neto Evangelista nessas eleições. São 7h43 e a gente volta já. São 7h46, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Olha, estavam inicialmente previstas para esse fim de semana as convenções partidárias para as escolhas dos candidatos para as eleições deste ano. Com o adiamento do pleito para o dia 15 de novembro, o calendário também foi alterado e as convenções agora acontecem de 31 de agosto a 16 de setembro. Sobre esse e outros assuntos ligados à eleição, eu converso agora com o advogado Samuel Jorge. Doutor Samuel, bom dia, é um prazer tê-lo aqui falando para todo o Maranhão. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os espectadores aqui da TV Difusora. Uma grande alegria estar com vocês aqui nessa manhã. Essa resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que trata das convenções partidárias, diz que as agremiações poderão utilizar o formato virtual para a escolha desses candidatos. Poderão realizar. Isso significa que ainda é possível que elas façam isso de forma presencial? Excelente pergunta, Adalberto. É possível sim, obviamente obedecendo a decretos e demais regulamentações em âmbito estadual e municipal, e também todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, Secretaria de Saúde e do próprio Ministério da Saúde. Ou seja, ainda é recomendável que se evitem as aglomerações, porque, inclusive, existe a possibilidade de que surja um novo surto, né, de disseminação do novo coronavírus. Então, todas essas precauções quanto a aglomerações, a quantidade de pessoas, elas precisam sim ser tomadas nesse momento. É importante lembrar que a obrigação de divulgar para os seus filiados como que vai ser a convenção, os critérios, quantidade de pessoas, por exemplo, no caso presencial ou híbrida, a necessidade de ir, por exemplo, com máscaras, essa responsabilidade é dos partidos, não é isso? Com certeza, é dos partidos, principalmente porque a convenção, Adalberto, é um momento crucial para o período eleitoral. É um momento em que você vai ter ali o estabelecimento dos critérios para a divisão do fundo partidário, do fundo especial de financiamento de campanha, a escolha dos candidatos, o estabelecimento daquela a famosa cota de gênero, né, que estabelece pelo menos 30% de um determinado gênero e 70% de outro. Então, esse momento da convenção é um momento em que a direção partidária ela tem um protagonismo que é muito importante, é muito interessante. Inclusive, nesse contexto de pandemia, quanto à recomendação do uso de máscara, fornecimento de álcool em gel, eu particularmente acredito que nós não teremos muitas convenções presenciais. Obviamente, haverá aqueles partidos que optarão por essa modalidade, mas, com certeza, obedecendo às orientações das autoridades sanitárias. Nós sabemos que essa ata das convenções segue depois, inclusive, para o Tribunal Superior Eleitoral. Como é que vai ser esse registro, então, já que as convenções vão ser realizadas, como o senhor aposta aí, boa parte delas aí, à distância? Adalberto, o Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, ele adotou um sistema chamado Candex. Através desse Candex, por meio desse Candex, os partidos vão poder enviar as atas por meio eletrônico, certo? E aí haverá a publicação desse documento, porque, inclusive, Adalberto, essa ata,
ela constitui um documento que faz parte daqueles documentos necessários para o registro de candidatura. Então, o partido que não tiver publicado essa ata, ou para impugnação, ou para publicidade, ele poderá, inclusive, ter candidatos com o registro de candidatura negado. Bom, há também a previsão desse registro acontecer, por exemplo, no formato de vídeo, de áudio, quer dizer, essa também é uma outra inovação, né? Com certeza, mas obviamente é preciso que haja ali uma razoabilidade em relação a isso. Não é porque é de vídeo que não haverá um documento, né? Você poderá participar das convenções de modo presencial, obviamente também de vídeo, registrando a presença lá no vídeo. Isso tudo deverá ser lavrado depois no documento, que deverá ser encaminhado ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Há, sim, essa possibilidade de realizar convenções por meio virtuais, mas algumas formalidades precisam ser preservadas, inclusive para garantir a incolumidade das eleições. O Diretório Nacional de um partido, por exemplo, determina algumas diretrizes em relação a esse partido. Aí no município ou no estado, o partido não segue aquelas diretrizes nacionais. Isso pode invalidar até a convenção realizada pela agremiação, doutor Samuel? Com certeza, Adalberto. É preciso deixar muito claro, principalmente aqui no Maranhão, em que nós temos muitas comissões provisórias, que esses órgãos eles precisam estar em total consonância com os órgãos de direção nacional. Porque o partido em âmbito nacional, o Diretório Nacional, ele estabelece diretrizes, ele segue o seu estatuto, e isso são normas de repetição obrigatórias, tanto pelos diretórios estaduais, diretórios municipais, quando eventualmente existirem. Então, sim, uma obrigação dos diretórios municipais e estaduais obedecerem a esse comando central, que é dos diretórios nacionais. Nosso tempo já está esgotado aqui, mas eu queria rapidamente que o senhor respondesse sobre essa identificação biométrica dia da votação. Ela não vai acontecer mais? Ela não vai mais acontecer, Adalberto, e essa decisão foi tomada pela cúpula do TSE em respeito a uma orientação da equipe médica daquele tribunal. O ministro Luiz Roberto Barroso, em contato com a cúpula da equipe médica do TSE, da qual faz parte o doutor Davi Wippe, que tomou bastante notoriedade, né, no combate ao novo coronavírus em São Paulo, decidiu pela não adoção da biometria, justamente porque essa medida poderia ocasionar mais aglomerações, poderia propagar com mais facilidade o coronavírus, sabe? Porque isso iria estender o tempo das eleições, haveria mais filas quando das votações. Então, o tribunal decidiu pela não adoção da biometria justamente por isso, uma medida sanitária. Eu até costumei dizer que é uma medida muito mais sanitária e médica do que propriamente jurídica. Ok. Obrigado, doutor Samuel, pela entrevista. Conversei aqui com o advogado Samuel Jorge sobre as eleições 2020. Participou ao vivo com a gente aqui do Bom Dia. Vamos lá, gente. Vamos em frente. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. É hora de falar de política agora com o John Coutrin. Vamos com o John Coutrin aqui, está comigo? O John já está aqui do meu lado. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Ô, John, vamos começar falando sobre o MDB. O Roberto Costa e a ex-governadora Rosiana se reuniram para discutir os rumos do partido nessas eleições? Exatamente. Vou exemplificar a questão de São Luís. Eles trataram aí o que o partido vai fazer na capital maranhense. Óbvio, primeiro, que a Rosiana Sarney não é mais candidata a prefeita. Na verdade, nunca foi, não é? Apesar de ter sido lançada pelo Roberto Costa. E eles analisaram o seguinte, o que o partido vai, qual a decisão a ser tomada na capital maranhense. Primeiro, está voltado para as eleições de 2022, ou seja, o partido hoje já trabalha nas eleições deste ano, Adalberto, né, pensando em 2022, com uma provável candidatura até da própria Rosiana Sarney, a governadora do Maranhão. Então, eles já estão trabalhando no sentido de fortalecer o MDB, tanto na capital quanto nos interiores do Maranhão, mas especificamente em São Luís não terão candidatos. Eles analisam algumas possibilidades, por exemplo, alguns nomes pré-candidatos já procuraram o MDB, já abriram um canal de diálogo. Entre eles, nós citamos o Dr. Carlos Madeira, citamos o deputado Neto Evangelista, Dr. Iglesias, né, e Adriano Sarney. Por enquanto, são os 4 pré-candidatos que estão com um diálogo mais intenso, mais próximo com o Roberto Costa. O próprio Roberto, a própria Rosiana Sarney,
disseram que não há veto a qualquer um dos nomes e nem a qualquer um dos partidos. Então, há uma grande possibilidade até do MDB apoiar o Neto ou um outro candidato da base do governador Flávio Dino. Falar em Neto Evangelista, o PSL vai de Neto Evangelista para essas eleições? Já está batido o martelo? Está batido o martelo. Ontem o presidente estadual do PSL, Chico Carvalho, em entrevista que é o programa Ponto e Vírgula, da Difusora FM, no final da tarde, disse que na próxima semana ele se reunirá com a direção nacional do PSL para bater o martelo em favor da pré-candidatura do deputado Neto Evangelista aqui em São Luís. A princípio, o PSL estava fechado com o Duarte Júnior do Republicanos, mas por conta de divergências das direções nacionais do Republicanos e do PSL, por conta da eleição da mesa da Câmara Federal, eles acabaram se desentendendo e isso acabou tendo consequência a aliança aqui em São Luís. Portanto, próxima semana é praticamente anunciada a coligação Democratas-PSL aqui em São Luís. Outro detalhe importante, o PSL trabalhará para indicar o nome do vice do deputado Neto Evangelista. Obrigado, John. Até amanhã. Olha, pessoal, a gente vira da política para o esporte. O Flamengo conquistou mais uma vez o título do Campeonato Carioca. A transmissão foi exclusiva em TV aberta pelo SBT. Antes da bola rolar, 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19. Após o apito do árbitro, o que se viu foi um jogo bastante disputado. O Fluminense precisava vencer por pelo menos 2 gols de vantagem. Menos do que isso, a decisão iria para os pênaltis. Já o Flamengo jogava por um empate por ter ganhado o primeiro jogo por 2-1. Mas nem parecia. A melhor chance da primeira etapa foi essa. Pedro ajeitou e tirou tinta da trave. Dominou, bateu pro gol, Pedro! O ritmo diminuiu no segundo tempo, mas o Flamengo continuava melhor. Até que o técnico Jorge Jesus resolveu fazer 3 substituições de uma vez. Saíram Gerson, Rafinha e Pedro para as entradas de Gustavo, Henrique e Diego. E Vitinho. 8 minutos depois, o atacante roubou a bola, avançou, soltou a bomba de perna esquerda. A bola desviou na defesa do Fluminense e encobriu o Muriel. Flamengo 1-0. A partir dali foi só esperar o apito do árbitro para soltar o grito. Acabou. O Flamengo é campeão carioca. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. Se não fosse a proibição da presença do público, essa hora essas arquibancadas estariam lotadas de torcedores comemorando a vitória. Com 36 títulos cariocas, o Flamengo é o maior campeão do Rio. Apesar dessa imagem alegre do técnico Jorge Jesus nos braços dos jogadores, o jogo que deu o título ao Flamengo pode ter sido o último do português no comando rubro-negro. O Benfica de Portugal quer a contratação do treinador. E segundo jornais portugueses, o técnico desembarca em Lisboa já na sexta-feira. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer. Feliz da vida, nação rubro-negra magnética, né? Está inflamada aí no dia de hoje, comemorando ainda esse título. Valeu, pessoal. Bom dia. Termina agora outras notícias. Você confere do Portal M10. Quarta-feira que vem tem Copa do Nordeste aqui na TV Difusora à noite, hein? A gente se encontra. Imagens de Imperatriz, aniversariante do dia, para a gente encerrar o nosso Bom Dia de hoje. Amanhã a gente se encontra depois do Bandeira 2. Tchau, tchau.